Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians e Bragantino. O Corinthians vence o Bragantino, jogou bola o Corinthians. Mas antes de falar sobre esse jogo do Corinthians, eu quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral aí para um corintiano que ama o clube. Então, fiel, o Coringão venceu o Bragantino, convenceram, na minha opinião. Eu tinha falado que no pós-jogo do Corinthians e Palmeiras, quando a gente jogou bola contra o Palmeiras, mas a gente sabe que no clássico realmente o que importa é a vitória. Porém, quando você joga bem, te dá mais probabilidade de vencer o próximo jogo. E foi que aconteceu isso. E o Bragantino não é qualquer time, o Bragantino está invicto no ano. O Bragantino era um dos líderes do Campeonato Brasileiro. É um time que fisicamente está voando. A gente vê jogadores rápidos, intensos, taticamente muito bem com o Mancini. Então hoje foi uma vitória assim convincente do Corinthians contra um time que, mesmo que não é um Flamengo, não é um Palmeiras, não é um Cruzeiro, mas é um time que está ali nas cabeças do campeonato e é um time muito bem montado, um time forte, esse time do Bragantino. Então o Coringão consegue a vitória, o Coringão consegue aí, vencer aquela parte física explosiva do Bragantino no começo do jogo, né, marcando pressão, né, com intensidade, criou uma chance ou outra. Houve duas finalizações perigosas, uma no canto que o Hugo espalmou e outra bola que foi no meio em cima do Hugo, mas foi uma pancada, é difícil aquela bola, né? E o Hugo espalmou pra frente. Se alguém tá na frente ali do Bragantino, pega o rebote e faz o gol, iam dizer que era a falha do Hugo, mas ele fez o que dava. Contra o Palmeiras, eu ainda falei, não é uma falha, mas é um fato que ele espalmou a bola no pé do cara. O Flávio Lopes tem um total mérito, né, voltando a esse assunto, mas uma bola, são bolas difíceis, o cara tem que espalmar, né? E o Hugo hoje, velho, o Hugo, ele mostra porque o corintiano muitas vezes, claro que a gente tem que ser realmente exigente com os jogadores, tem que realmente estar fiscalizando, porque muitas vezes a torcida fazendo essa pressão, a torcida estando ali cobrando, faz a diferença. Mas do Hugo, gente, é sensacional. O pênalti que o Hugo pegou hoje, ele ele salvou o Corinthians, na verdade. Apesar do Corinthians ter jogado bem, na minha opinião, apesar do Corinthians ter merecido ganhar, ter sido uma vitória gigante, na minha opinião, esse pênalti que o Hugo pegou foi determinante. Porque era um momento que o Corinthians tinha acabado de fazer o gol, você tá jogando em casa, você faz um gol, a torcida, né? O fator casa começa a pesar mais ainda. Claro que para a torcida do Corinthians cantar não precisa estar ganhando, mas queira ou não, quando você faz um gol, dá aquele frisson no estádio, a energia sobe. E logo naquele momento, se o Corinthians toma um gol de empate, ia virar um nervosismo, né? A gente sabe que fisicamente, que banco, o Corinthians não tá, não é lá essas coisas. Então o Hugo vai, pega o pênalti, sensacional a defesa do Hugo no canto. Ainda tentaram na transmissão desmerecer um pouco, bateu fraco, o Zido Pita. Fraco não, gente. Se aquela bola entra no gol, o Hugo cai para outro canto, cobrou bem. Então, tipo assim, essa mídia brasileira muitas vezes é muito oportunista. É muito oportunista. É fácil você dizer é, que hoje, dando um exemplo, tá? Que hoje o Hugo é um goleiraço, né? É fácil você dizer hoje, mas é difícil você dizer que ele era um goleiraço antes da Copa do Brasil, como a mídia toda contestava a convocação dele para a seleção brasileira e por aí vai. Mesmo ele pegando pênalti, mesmo ele salvando o Corinthians demais já em 2024. Então hoje ele pega um pênalti mesmo sem quiser desmerecer, né? Mas enfim, a gente sabe como que é a mídia em relação ao Corinthians. E nisso o Corinthians cresceu mais ainda, foi para cima, teve boa chance com o Yuri. O Yuri pode não ter feito gol, o Yuri pode ter errado algumas tomadas de decisões, pode, mas o Yuri jogou muita bola hoje, velho. Eu sou um dos principais críticos, não é que eu sou, mas tipo assim, o Yuri mereceu as críticas que recebeu. Mas ele também, quando ele merece elogios, eu tô aqui pra elogiar. E hoje ele merece elogios novamente. O Yuri jogou bola, intensidade, brigou, criou, né? Muita velocidade. Foi muito importante pro Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Que o Yuri virou a válvula de escape, porque o Bragantino tem muita parte física, muita imposição física. E tava marcando muito bem o Corinthians, né?
E o Yuri, as escapadas do Yuri ali pelo corredor, pela paralela ali na parte lateral do campo, ele estava muitas vezes abrindo para receber essa bola no corredor, fez total diferença para desafogar o Corinthians, né? E criou boa parte das melhores chances do Corinthians. Aí você tem o Gabriel Paulista, que chega no Corinthians com aquele discurso de eu torço pro Corinthians, é meu sonho jogar no Corinthians. Já ouvi esse discurso várias vezes, isso daí não me enche os olhos mais. Só que é um cara que já tinha falado isso muito antes dele ir pro Corinthians. É um cara que já fala que é corintiano há tempos, ele não tá falando isso agora, quando ele chegou. Então, e ele mostra que ele realmente que ele realmente quer jogar, que ele não veio aqui só para encerrar a carreira, como a maioria faz. A maioria dos caras com 30 e poucos anos que vem pro Brasil é só para encerrar a carreira. É só para ganhar um pouco mais, para ficar aqui no Brasil, indo em festa, indo em praia, né, com a família. Mas ele veio para jogar, né? Fez um gol importantíssimo na final da Supercopa e agora faz um gol aí que foi importantíssimo pro Corinthians nas circunstâncias do jogo. Eu tenho que falar de outro cara que, igual eu falei, não é que eu sou crítico dele, mas já critiquei muito, que é o Bidu. Né? O Bidu, eu lá em 2023, né, 2024, critiquei muito o Bidu, realmente. Mas eu tenho que dar o braço a torcer que hoje o Bidu, na minha opinião, tá entre os três melhores laterais esquerdos do Brasil. Né? Eu não consigo achar três laterais esquerdos que do ano passado pra cá está jogando melhor que o Bidu. Vamos pegar os principais times aí, o Piquerez talvez. Não sei se tá jogando melhor, porque o Piquerez é um jogadoraço. Mas se tá jogando melhor que o Bidu do ano passado pra cá, eu não sei. Não consigo afirmar. Pega do Flamengo, Alexandre? Não tá. Pega aí do Cruzeiro, o lateral esquerdo é. Cara, eu esqueci até o nome. Sei que o bom mesmo deles lá é o direito, mas o lateral esquerdo, eu não tô lembrando qual é o nome, não tá jogando mais que o Bidu. É... Enfim, peguei dos três times aí mais badalados do Brasil aí com dinheiro. Desses três, talvez quem tá jogando igual aí o Bidu, por exemplo, é o Piquerez. De resto, não tô dizendo aqui que é o melhor, enfim, mas a gente tá falando de bola. Campo e bola, do ano passado pra cá, o Bidu tá sendo um dos melhores do país. Isso daí é indiscutível. E faz o gol, faz o segundo gol do Corinthians. Mais uma jogada do Yuri Alberto. A bola sobe pro Bidu, ele vai, bate, faz o gol. Um cara que pega bem na bola. Eu tinha uma dificuldade em relação à marcação, assim, que era incrível. Hoje ele marca bem, né? E chega com muita qualidade, com muita inteligência. Então o Bidu tá de parabéns, tenho que elogiar a partida do Bidu. Tem que elogiar o Garro, a bola que o Garro jogou hoje. O Garro jogou bola hoje. Foi o Garro que a gente conhece, o Garro que a gente quer ver, o Garro que a gente precisava hoje, porque machucou o Bidon, machucou o André, certo? Falar também do Matheus Pereira, que chegou, bichou a camisa, pegou a titularidade, marca, ataca, erra muito passe, erra, mas erra porque tenta passe pra frente, não quer ficar tocando pro lado e pra trás igual o seu Michael fazia. Né? Então eu tô vendo o Corinthians encorpar, o Corinthians, né? Infelizmente o Martins decidiu, né, por burrice, jogar fora a história dele no Corinthians, na minha opinião. Né? Chega o Alan agora, mas imagina esse time, você tendo opções no meio campo ali como o Alan, como o próprio Martins, que jogou muita bola na final da Copa do Brasil, por exemplo, Bidon, Garro, Ranielli, André, que é o menino da base que pegou a titularidade e vem jogando muito bem, se machucou, tomara que não seja nada muito grave, né? Tem a chegada do Caio César, enfim, o Corinthians está encorpando, ele está conseguindo montar agora ali um elenco mais forte. Claro que tem a peca do Martins que jogou fora, mas você chega o Alan, que é um cara que ele jogando o que ele sabe, ele é melhor que o Martins, pode ter certeza disso. Hoje entrou bem, estreou bem, na minha opinião, o Alan. E é isso, eu não tenho muito o que dizer. O Coringão sai com a vitória, né? Chega aí a primeira vitória no Brasileirão. Se perde hoje iria complicar, tá com um jogo a menos, né? E o Brasileirão realmente tem que priorizar porque é um campeonato que é importante para o decorrer da temporada, é importante para evitar o time ficar se afobando muitas vezes para não cair para rebaixamento,
né? E vale vaga em Libertadores, vale título também, queira ou não. E é importante o time como o Corinthians estar ali com intensidade e nas cabeças, porque o elenco é curto, né? O elenco é curto, a gente sabe quando começar a apertar os mata-matas, o próprio semifinais e finais de Paulistão, Libertadores, né, e a Copa do Brasil, a gente sabe que o Corinthians não vai ter elenco ali para jogar bem as duas competições, então tem que fazer o máximo de pontos agora no começo. Comente o que você achou, se inscreva no canal, dê essa moral para o Corinthians, que é um clube, e vai Corinthians!